93. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Meu nome é Frater Tete e hoje eu vou compartilhar com vocês uma pequena reflexão que foi um seminário dado no Núcleo de Instrução Telemita, no I, da Abadia de Telemaret Heru. E o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje é a estabilidade da consciência enquanto estratégia de investigação. Espero que vocês me acompanhem e que seja de bom uso. Então, esse é o nosso tema, estabilidade da consciência como estratégia de investigação. Então, eu começo com uma frase do mestre Therion, no Liberaba, onde ele diz: o todo do yoga é para evitar os movimentos da mente. Todas as práticas, etc., são meramente ajudas mecânicas para esse fim. Então, ele está já apontando que todas as práticas visam isso, a estabilidade da mente. O conceito de atenção, ele é um conceito de muito difícil definição, porque ele é um conceito multifatorial, ou seja, ele é composto de aspectos neurofisiológicos e aspectos psicológicos, e ele é um conceito multidependente, ou seja, a quantidade de sono, a alimentação, a exposição ao estresse, tudo isso interfere na nossa modulação da atenção e naquilo que a gente chama de atenção. A suposição de que a mente é inerentemente instável é o que a gente se baseia, né? A gente passa o dia oscilando entre a inquietude e o tédio, entre a consciência e a sonolência, ou o que a gente costuma chamar de daydreaming, os momentos onde a gente se pega fantasiando e imaginando cenários, né? As pesquisas a respeito da atenção são pesquisas muito difíceis de serem feitas. Existe um crescente diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Parece que as pessoas cada dia mais se encontram mais desatentas, ou com maior dificuldade de entender como focar. Essa pesquisa recente de 2010, ela diz que 47% do tempo um adulto não está prestando atenção no que ele está fazendo. Ou seja, quase metade do nosso dia, a gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo, a gente está inconsciente. Então, a nossa percepção da realidade, ela depende da nossa atenção. Se 47% do nosso dia a gente está desatento, a nossa percepção da realidade vai ser modulada pelos nossos viés inconscientes. A gente só presta atenção naquilo que parece importante para nós. Porém, o que nós ignoramos não desaparece. A gente chama isso de viés inconsciente de confirmação da realidade. Ou seja, se eu quero encontrar borboletas no meu dia, e se eu entendo que na minha cidade existem muitas borboletas, por exemplo, a minha atenção ela vai se dirigir a perceber borboletas. Mas se eu nem me lembro da existência de borboletas, nem vou ver as borboletas, porque eu não vou estar com a minha consciência dirigida para isso. Então a gente só encontra na realidade aquilo que a gente procura. A gente chama isso de viés inconsciente de confirmação. Existem estratégias para a gente driblar esse viés inconsciente de confirmação, e um deles é a estabilidade da consciência e a investigação da realidade. A própria resposta à pergunta quem sou eu, ela consiste numa coletânea de coisas que prestamos atenção ao longo dos anos. A resposta ao quem sou eu são histórias que a gente deu consistência ou que a gente deu mais atenção do que outras. Então, com isso a gente entende que modular a atenção ou dirigir a nossa atenção, a própria atenção, é alguma coisa que a gente deveria fazer ou deveria se dedicar minimamente, porque a gente está vendo que a resposta a como eu modulo a minha atenção define quem eu sou e como eu vejo o mundo. Então, se você for capaz de dirigir ou direcionar a sua atenção de acordo com a sua vontade, você pode de fato escolher em qual universo você quer viver. Então a gente definiu atenção. Agora a gente precisa entender um pouco mais o que é estabilidade, né? Porque a gente está trabalhando a estabilidade da consciência enquanto estratégia de investigação. Então, o que é a estabilidade da consciência? Ou o que é a estabilidade da atenção? E aí aqui a gente vai se dedicar a alguns trechos que vêm das 8 palestras sobre yoga,
do Crowley. Ele vai dizer assim, libertando a mente das influências externas, sejam elas casuais ou emocionais, que obtemos poder de observar alguma verdade nas coisas. Ou seja, parece que só no momento onde a gente para de se distrair, seja com o mundo interno ou externo, é que a gente consegue obter alguma verdade. Ele continua dizendo, quando treinamos a nossa mente, nós iremos descobrir que somos capazes de manter nossos pensamentos fluindo em um canal inferior. Cada pensamento conectado a um outro de uma maneira perfeitamente racional. Mas se tentamos interromper essa corrente, iremos descobrir que, longe de obtermos sucesso, a mente será inundada por um caos confuso de imagens. Ou seja, a gente não para de pensar. O fluxo de pensamento ele não se interrompe enquanto a gente está com a mente treinada. A questão é que a nossa mente, a nossa consciência, a luz da nossa consciência, ela vai se dirigir a uma faixa e os pensamentos eles vão estar como que numa faixa inferior. Então, é como se aquele exemplo mais dos clássicos, você estivesse voando numa altura e nessa altura você tem o céu céu de brigadeiro, completamente limpo. Mas se você olha para baixo, você vai ver todas as nuvens, elas continuam lá. E assim é com a mente. A gente vai conseguir fluir numa camada um pouco superior, mas a qualquer momento que eu olhar para baixo, direcionar minha consciência para baixo, os pensamentos eles vão estar lá fluindo. Só que eles vão estar fluindo de uma maneira ordenada. Então existe um fio ligando os pensamentos e é um fio que eu consigo observar. A questão é que toda tentativa de represar os pensamentos tem o efeito de excitar os pensamentos. Então, todas as vezes que eu tento interromper o fluxo de pensamentos, interrompendo, eu só excito mais ainda a minha mente. E aí vem uma pergunta, né? Então, por que a gente continua tentando focar através do método de concentração restritivo? Por que a gente busca meditar, por exemplo, evitando o pensamento? Isso parece que não é uma estratégia muito boa. Essa estratégia ela vai só intensificar o fluxo de pensamentos. Então, o que eu queria apresentar para vocês hoje é um outro modelo de estratégia de meditação. O Crowley ainda fala, nosso melhor documentário é o sistema do Buda, é o sistema de Buda. E é a partir dele que a gente vai investigar. Ok? Então, a lógica da prática, ela segue o seguinte. A gente precisa ter dominado o asana. Você precisa ter um domínio sobre seu corpo físico. Se você não consegue manter seu corpo físico quieto, estável, é quase impossível você conseguir manter a sua mente estável. Então, primeiro há um domínio de asana, que é um tema que eu não vou trabalhar aqui hoje. Com asana, o domínio de asana, eu posso desenvolver dharana, ou seja, desenvolver a minha concentração, a minha capacidade de estabilizar a consciência, ou dharana é um desenvolvimento da atenção. Quando eu desenvolvo dharana, eu posso então trabalhar com pratyahara, que é investigar, que é o momento onde costumeiramente a gente chama isso de vipassana, ou meditações de insight, ou meditações de investigação, que é o momento onde eu posso trabalhar um tema específico. Quando eu consigo ter dharana estável, eu consigo trabalhar com pratyahara, eu vou experimentar um estado que a gente chama de dhyana, que é a união. E a gente vai falar um pouquinho de dhyana hoje. Para então a gente finalmente ter a experiência de samadhi, que é um tema que eu não vou trabalhar hoje. Então a proposta aqui é a gente treinar primeiro dharana para depois a gente trabalhar pratyahara, como é indicado nas 8 palestras sobre yoga. Na tradição do budismo tibetano, primeiro sempre é a prática de shamatha, o foco, e depois a prática de insight, de investigação. Então, o budismo tibetano ele segue a lógica da prática que o Crowley recomenda, shamatha e depois insight. Shamatha, segundo o professor Lama Alan Wallace, é o caminho do desenvolvimento da atenção. E isso está no livro dele, que eu recomendo demais a vocês, chamado A Revolução da Atenção. E o que consiste shamatha? O que consiste essa prática? É uma prática que ela tem basicamente 3 instruções e ela vai desenvolver 2 habilidades em nós.
ok? Essas 3 instruções, elas se dirigem a resolver 2 problemas, que são os maiores problemas que as pessoas relatam na prática. O problema da incapacidade de manter a continuidade do processo meditativo, conseguindo ter uma estabilidade da consciência por 2 ou 3 segundos no máximo. E o segundo problema a gente chama de lassidão, que é o problema da sonolência, quando as pessoas elas começam a dormir enquanto elas estão praticando. O que não é praticar, dormir não é meditar. Então, para resolver esses 2 problemas, o problema da continuidade, o problema da, né, agitação que impede a continuidade e o problema da lassidão, a gente tem três instruções. A primeira e a mais importante instrução de Shamatha é o desenvolvimento do relaxamento. Tá? O relaxamento ele é a base da prática. Então, é como se eu deixasse meu corpo relaxado em torno de um eixo central, que vai ser a minha coluna. Então, o corpo inteiro relaxa no asana que você estiver praticando ou na postura que você achar mais confortável. Você relaxa o corpo inteiro em torno desse eixo central. E a cada momento você vai ter que relaxar, continuar relaxando, continuar relaxando. Então, quando um pensamento nos rouba, a estratégia não é pegar uma espingarda e metralhar esse pensamento. Isso não vai funcionar. Ou ficar extremamente frustrado por estar pensando. A estratégia é relaxar e simplesmente permitir o pensamento. Permitir o pensamento, permitir o incômodo, permitir a dor. O relaxamento ele vai ser uma construção. Quando eu construo o relaxamento, eu vou ganhando estabilidade. A estabilidade ela é estritamente dependente do relaxamento. E as pessoas elas querem obter estabilidade sem o relaxamento. E isso não tem jeito. Eu preciso primeiro aprender a relaxar para então obter estabilidade. Shamatha dá uma instrução muito precisa para isso, que é cada ciclo respiratório vai ser uma meditação inteira. Então, a minha meditação ela começa no momento onde o ar começa a entrar pelas minhas narinas e ela vai terminar no momento onde a última expiração sair e a gente tem um micro momento de pausa. Ali encerrou minha meditação. Então, uma nova meditação pode ou não começar, porque existe esse aspecto em Shamatha onde a gente está aberto para o que pode vir. Pode ser que a próxima respiração não chegue e a gente está aberto a isso. Você aguarda. Então, uma próxima meditação, caso ela comece uma próxima inspiração, caso ela comece, uma nova prática meditativa se inicia. Com isso, eu vou direcionar a minha atenção sempre na inspiração para essa região das narinas, especialmente a região das narinas interna aqui e essa região superior aqui do buço, essa região entre o lábio superior e as narinas. Esse triângulo aqui, como o Frater Júpiter, em outro vídeo que está linkado em algum lugar aqui da Badia, ele já trouxe essa instrução para a gente. Então, todas as vezes que o ar entra na inspiração, é como se eu recebesse uma carga de vivacidade. Eu me interessasse e eu dirigisse todo o foco da minha atenção para essa região. E na expiração, em Shamatha, a gente relaxa no corpo inteiro. Na inspiração, você reúne a atenção na região das narinas e na expiração, você relaxa no corpo inteiro. Então, a cada inspiração é como se você fosse reenergizado. E a cada expiração é como se o ar lavasse, limpasse e relaxasse cada parte do seu corpo. Então, basicamente, eu só tenho que manter a minha atenção por um ciclo respiratório, a cada ciclo respiratório. Isso vai nos desenvolver 2 habilidades. São 2 habilidades que são necessárias e que vão ser desenvolvidas com a própria prática. A primeira habilidade é a habilidade da atenção plena. E a atenção plena, eu não quero entrar aqui na discussão do mindfulness, mas a atenção plena é o controle ou a liberdade de dirigir a minha atenção para onde eu quiser. No caso, a atenção plena aqui, a gente está trabalhando com Shamatha focado na respiração. Então, ou Shamatha focado no relaxamento. A gente quer engajar, a gente quer que a nossa atenção se interesse pela respiração. E não que a gente tome a respiração como um conceito dado, ou a respiração como alguma coisa que todas as inspirações são iguais, porque isso não é real.
Então, quando eu mantenho a minha atenção dirigida para cada inspiração, concentrando e reunindo a minha atenção que estava dispersa na inspiração, eu me mantenho interessado por isso. A segunda habilidade vai ser a introspecção ou a habilidade da metacognição, que é a capacidade de eu a cada momento me avaliar e perceber como eu estou na prática. Então, é dirigir a atenção para si mesmo. Então, a gente vai. É quase como se 70% da sua atenção ficasse dirigida para a sua respiração e 30% ficasse solta. Então, em alguns momentos, de momentos em momentos, eu preciso dar uma verificada em como eu estou, como está meu corpo, como eu estou reagindo. É um momento onde eu verifico o meu estado interno. Essa capacidade é a capacidade de a gente avaliar a si mesmo e ela é extremamente importante para a prática. Esse é o desenvolvimento de shamatha. A gente não consegue trabalhar com investigação sem essa instrução extremamente simples, mas que precisa ser desenvolvida. Eu reunir a minha atenção na inspiração e relaxar no corpo e no espaço na expiração. Uma dica que eu sempre dou, que é muito, a mim me serve muito, é a gente sempre, quando a mente ficar muito discursiva ou muito verbal, a gente sempre levar a consciência para o chão, se conectar com a sensação de chão. A sensação de chão, ela nos ajuda a trazer profunda estabilidade, porque eu posso respirar o tanto que for e o chão continua estável. Já a investigação, agora é um outro tema nosso. Ela vai ser desenvolvida depois de shamatha. A investigação ela sempre segue três características. A primeira característica é a natureza interdependente da realidade. Eu já vou explicar o que é isso. A segunda característica é a natureza impermanente da realidade. E a terceira característica é a natureza aberta da realidade. O que é, então, a natureza interdependente da realidade? A natureza interdependente da realidade é quando eu pego qualquer objeto e eu, por exemplo, posso pegar esse mala de mão e eu vou dizer assim, por exemplo, eu fiz esse mala. E isso não é verdade. Porque esse mala, ele foi feito, ele pode ter sido costurado por mim, mas eu não fui lá e não minei essas pedras, né? Alguém foi lá e coletou essas pedras. Outra pessoa foi lá e tornou essas pedras roladas e furou ela. Outra pessoa transportou essas pedras para alguém que foi a pessoa com quem eu comprei essas pedras. E eu também não costurei esse fio aqui. Isso alguém fez. Alguém coletou o algodão. Vocês entendem que eu não consigo dizer que fui eu quem fiz isso, porque eu não consigo fazer isso aqui sozinho. A natureza interdependente da realidade ela vai dizer isso, que nada existe por si só. Todas as coisas. É como se eu olhasse a realidade enquanto um castelo de cartas, onde o castelo, enquanto experiência, ele existe. Então, a minha vida enquanto experiência individual, ela existe. Mas o castelo de cartas, basicamente o que é? É uma carta apoiada na outra. Então a minha vida existe enquanto experiência para mim, mas a minha vida nada mais se baseia do que numa experiência de múltiplas ajudas e múltiplas interdependências que eu vivo. A segunda característica da investigação é a natureza impermanente da realidade, ou seja, o fato de que tudo está o tempo inteiro se direcionando para o fim, para a morte. Nada é exatamente estável. Nada é estável. A gente só lembra da impermanência no momento onde, sei lá, alguém morre, ou eu posso olhar para uma cadeira de madeira e eu acho que essa cadeira existe enquanto alguma coisa. Mas eu só vou me lembrar da impermanência quando a cadeira quebra. Nesse momento onde a cadeira quebra, eu me lembro da impermanência. Mas a verdade dos fatos é que se eu olho para a realidade dessa cadeira, a madeira é como se ela estivesse ali dentro, assim, ó, o tempo inteiro dissolvendo. Ela está o tempo inteiro em transformação. Então a impermanência, ela não acontece só no momento onde eu tenho a percepção clara da quebra, ou da separação, ou da morte. A impermanência, ela está agindo o tempo inteiro. Por isso que a estabilidade da consciência, ela também vai depender de um interesse constante pelas coisas, não tomar a natureza das coisas como dadas.
E esse é o terceiro aspecto da realidade, é uma natureza aberta. A realidade ela é composta de fatos e possibilidades. Então, basicamente, a gente pode traduzir essas três características como a noção de vacuidade no budismo. A vacuidade é o nome negativo para originação dependente, que é o nome positivo, ou seja, de que nada existe enquanto uma coisa. As coisas elas existem a partir de um olhar, a partir de múltiplas outras coisas compostas dentro delas, e elas existem só por um período de tempo extremamente curto. E se vocês lerem a segunda palestra da segunda parte das 8 palestras sobre o yoga, né, que é chamada Yoga para Acomodados, a segunda palestra do Yoga para Acomodados, vocês vão ver a descrição desses 3 fatos muito claros pelo Crowley. E então eu estou fazendo aqui uma certa transposição ao sistema de Buda, como ele mesmo recomenda. Então, quando eu vou investigar alguma coisa, eu preciso ter sempre essa clareza desses 3 aspectos. Como é que isso se traduz, por exemplo? Eu posso fazer uma investigação da esfera dos sentidos. Eu posso parar e tentar perceber como eu percebo o som, ou como eu percebo com o olhar, ou como eu percebo com a pele. Eu percebo com a pele ou eu percebo com a minha mente? Investigar, eu posso começar a me interessar e não tomar isso como uma coisa. Então, é como se eu dissesse assim para vocês, gente, tem uma coisa aqui no meu colo e vocês têm que descobrir que coisa é essa. Mas essa coisa, ela só existe se eu olhar de um jeito. E essa coisa, ela quando eu olho ela é composta de 1000 outras coisas dentro. E a terceira característica é que essa coisa, ela também ela só existe por um instante. Provavelmente vocês iam virar para mim e falar, Frater, você não tem nada no seu colo, não é? E é um pouco isso que a gente vai fazer com a investigação. A gente vai tentar olhar como qualquer aspecto, porque a investigação é uma estratégia que eu posso trabalhar em qualquer tema, como ele se apresenta à minha consciência, não tomando ele como uma coisa, mas sim direcionando ele como uma experiência. E aí é isso que é o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês. A investigação ela não é feita pela análise lógica, intelectual ou conceitual. A investigação é sempre uma estratégia de experiência. O Crowley diz: a análise intelectual não carrega convicção, a iluminação sim. Então, quando eu vou investigar, se eu tomo qualquer aspecto como uma coisa, se eu vou investigar aquilo enquanto uma coisa, eu vou ter uma investigação lógico-intelectual. E não é isso que a gente vai fazer. A gente tem que investigar a experiência. Então, como eu experimento o som? Como é que é a minha realidade de experimentar o som? Como é a minha realidade de experimentar a visão? E a cada vez a mente tenta apresentar um conceito ou uma lógica intelectual para isso, e a gente precisa abrir esse conceito e olhar para ele. Então é como se eu dissesse assim: você que está me assistindo, quantos pontinhos pretos tem no teto da sua sala? Se você responde sem olhar, você está respondendo pela análise intelectual. E não é isso que a gente vai fazer aqui. A estratégia nossa é sempre olhar e investigar, ver se tem pontinhos ou não tem. O Crowley vai dizer e reiterar muitas vezes: yoga significa união. Então, como eu experimento a minha consciência em relação à realidade? Isso é a investigação. No 8 palestras sobre yoga, ele vai dizer assim: yoga é, antes de tudo, a união do sujeito com o objeto da consciência, do vidente com a coisa vista. Então, ele dá um exemplo muito interessante e simples, que é sobre as qualidades do queijo. Onde estão as qualidades do queijo? As qualidades do queijo, e isso é uma investigação, gente, isso é um exemplo de investigação do que a gente está falando. As qualidades do queijo, elas estão no queijo? As qualidades do queijo estão no meu sentido sensório? Aonde estão? Na lógica intelectual, a gente vai dizer: ah, o queijo é assim. Então eu tomo o queijo como uma coisa. Mas o queijo não é uma coisa. Por quê? As qualidades, elas não existem no queijo. Ele vai dizer assim: quais então são essas qualidades dos quais todos estão certos?
elas não existiriam sem os nossos cérebros e elas não existiriam sem o queijo. Elas são resultado da união, isto é, do yoga. Elas não têm uma existência material. Elas são apenas nomes dados a resultados exáticos dessa forma estáticos, dessa forma particular de yoga. Então, a experiência de comer um queijo, sentir alguma coisa, é uma forma particular de yoga. É uma forma de união da minha consciência com alguma experiência material. Ok? Então, nada pode ser mais útil para o estudante de yoga do que entender a proposição acima, tendo ela firmemente estabelecida em sua mente subconsciente. Ou seja, de que as coisas não existem, não têm uma existência independente de mim. Que a minha consciência, em união com as coisas, promove uma experiência e a gente vai ver como é que ele chama essa experiência. Ele vai dizer: consciência resulta da conjunção de um misterioso estímulo com um misterioso sensório. Dhyana é uma aproximação desequilibrada ou impura de samadhi, ou samadhi. Sujeito e objeto unem-se e desaparecem, com o arrebatamento do êxtase à indiferença. Mas ainda há a apresentação de algum tipo no novo gênero da consciência. Ele vai dizer que é como a explosão de uma pólvora que deixa detritos. Ou seja, quando eu tenho essa experiência de união com o objeto, isso é uma experiência de dhyana, mas dhyana não é samadhi, porque samadhi seria uma explosão que não deixa resíduo, ou seja, há uma anulação completa de sujeito e objeto na mesma coisa, há uma experiência de união total. Nas práticas meditativas ou nas práticas de investigação que a gente faz, a gente, enquanto ainda há um resíduo de consciência, enquanto ainda há um resíduo de separação, ainda eu estou em dhyana, eu não estou em samadhi, eu não iluminei. Então ele vai dizer assim: a experiência em si é realidade. A fé deve significar experiência. Duvido muito que consciência tenha qualquer significado. Acho que uma tradução melhor seria experiência. Ou seja, quando a gente está querendo desenvolver uma estratégia de investigação, a gente está desenvolvendo a consciência. A consciência ela não vai vir de uma iluminação por uma lógica conceitual. A consciência ela surge da experiência da realidade, da experiência de união. E aí eu vou terminar com essa frase do liberal, que é uma frase que eu acho muito bela. É Nui dizendo que não se faça diferença entre vós e uma coisa e qualquer outra coisa, pois disso resulta dor. E eu queria deixar essa frase como inspiração ou aspiração para a prática de cada um, para que cada um possa tentar fazer dessa frase uma frase, por exemplo, de investigação, de experiência, e não de cognição. Por fim, eu vou deixar aqui o e-mail da secretaria, caso vocês queiram entrar em contato com a Badia, é secretaria@badiadetelema.com, e o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, que é teto419@badiadetelema.com. Muito obrigado. 93.